Este audiolivro foi produzido artificialmente mediante conversão de texto e voz. Tal processo é de fundamental importância aos que possuem alguma limitação à leitura, tais como os deficientes visuais, os idosos, os disléxicos, entre outros. Alertamos que, por se tratar de produção não natural da voz humana, o áudio pode apresentar incorreções fônicas e outras falhas decorrentes da própria ortografia, como no caso das abreviações, pontuações e palavras estrangeiras. A missa de sempre, o tesouro escondido. Pela glória da Santíssima Trindade, pelo amor a nosso Senhor Jesus Cristo, pela devoção à Santíssima Virgem Maria, pelo amor à Igreja, pelo amor ao Papa, pelo amor aos bispos, aos padres, a todos os fiéis, pela salvação do mundo, pela salvação das almas, guardai esse testamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Guardai o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Guardai a missa de sempre. Monsenhor Marcel Lefebvre, 23 de setembro de 1979. Agradecimentos. Este livro foi escrito por iniciativa do Reverendo Padre Gregório Sellier. Agradeço-lhe vivamente por me ter sugerido reunir os escritos e conversas de Monsenhor Lefebvre sobre a missa com o concurso dos seminaristas e irmãos de Flavigny. Para ressaltar os extratos de textos mais sugestivos, a ajuda de várias pessoas foi preciosa. Agradeço, primeiramente, ao serviço de gravação de Econe por me permitir acessar os inúmeros textos inéditos. Agradeço igualmente às irmãs da Fraternidade São Pio X, aos capuchinhos de Morgon, às irmãs menores de São Francisco de Lanorgade, aos dominicanos de Avilé pelas homilias ou conferências que me enviaram. Tenho de agradecer muito especialmente aos seminaristas que ouviram as fitas e as transcreveram pacientemente na ocasião das suas visitas em Flavigny, durante as férias entre 2001 e 2004. Agradeço nomeadamente ao irmão Alfonso Simare, ao reverendo Padre Gisto Picalier, ao irmão Jean François por terem assegurado sucessivamente a coordenação dos trabalhos com um zelo incansável. Exprimo meu reconhecimento aos que me ajudaram a aperfeiçoar o trabalho durante os últimos meses com seus preciosos avisos. Agradeço nomeadamente aos meus confrades padres, reverendos padres de Lagneal, Joly, Laroche, de La Roque, Portail e Simoulin. Dirijo igualmente meus agradecimentos aos numerosos revisores e revisoras, e especialmente ao reverendo Padre Bruno de Belag, aos religiosos da Fraternidade, ao seminarista Vergeal, ao Sr. François Triumpe, à Sra. Pagés, à Srta Ferrardi. Manifesto minha gratidão a Sua Excelência Monsenhor Tisser de Malerais por seus sinais de encorajamento. Agradeço também às edições Clovis que assegurou a paginação e a publicação. Dirijo, enfim, os meus mais vivos agradecimentos a todos os que não citei e que cooperaram, de uma maneira ou de outra, com a publicação desta obra. Padre Patrick Troadec. Prefácio. O altar, muitas vezes, exerce uma verdadeira força de atração num rapaz desejoso de se tornar sacerdote. A perspectiva de celebrar um dia o santo sacrifício da missa, de tomar em suas mãos a sagrada hóstia, de comunicá-la às almas, eis o que, por meio de uma boa inspiração, o cativa. Não era de outro modo com o jovem Marcel Lefebvre quando, em 25 de outubro de 1923, transpôs pela primeira vez as portas do Seminário Maior. 50 anos mais tarde ele relataria o lugar que o altar e a missa ocuparam em seus anos de formação.
era-nos ensinado, jovens seminaristas em Santa Chiara, no Seminário Francês de Roma, o gosto pelas cerimônias litúrgicas. E gostávamos de preparar o altar, de preparar as cerimônias. Ficávamos todos em festa na véspera de um grande dia, em que uma grandiosa cerimônia iria se realizar sobre nossos altares. Aprendemos, pois, jovens seminaristas, a amar o altar. Assim, o conselho que ele dará um dia a seus seminaristas não é, sem dúvida, senão eco de sua própria experiência, vivida cotidianamente no Seminário Francês de Roma. Não separar jamais a missa de vossos estudos. Vossos estudos não têm razão de ser fora da missa. Toda a teologia gira em torno de nosso Senhor Jesus Cristo, de sua missa e de sua cruz. A síntese do que vos foi ensinado durante o seminário é o altar, é o sacrifício da missa. Em toda a sua vida, Monsenhor Lefebvre não cessa de saborear as riquezas inesgotáveis que nosso Senhor transmite à sua igreja quando diz a seus apóstolos: fazei isso em memória de mim. Os anos de rígido ministério passados na África Negra, longe de distanciá-lo dessas realidades tão profundas, lhe fizeram descobrir todo o valor. Lá, comecei a aprender o que era a missa. Certamente, eu conhecia, pelos estudos que havíamos feito, o que era o grande mistério de nossa fé, mas não havia compreendido todo o valor, toda a eficácia, toda a profundidade. Isso alcancei dia após dia, ano após ano, nessa África e particularmente no Gabão, onde passei 13 anos de minha vida missionária. Lá eu vi, sim, vi o poder da graça da Santa Missa. Ao ver esses numerosos vilarejos pagãos que se transformavam, sob a influência do santo sacrifício da missa, o missionário compreendeu toda a importância das grandes verdades dogmáticas estudadas no seminário. Elas eram a expressão da incrível bondade de Deus por nós, porque, quando ainda éramos pecadores, no tempo oportuno morreu Cristo por nós. Romanos 5,8. Esse ápice do amor, renovado cotidianamente sobre nossos altares, será doravante o centro de sua vida, bem como de seu apostolado. Somente a profunda intimidade que Monsenhor Lefebvre mantinha com a vítima imolada no santo sacrifício da missa explica a firmeza inabalável de sua união à missa de sempre e sua recusa ao rito criado por Paulo VI. Porque a defesa da missa ameaçada era a melhor maneira de servir a Igreja Romana, o antigo arcebispo de Dakar não hesitou em denunciar publicamente os gravíssimos erros dessa reforma litúrgica, que lhe pareciam tanto mais claros quanto eram vistos à luz dessa caridade que consumia seu coração. Diante dessas novidades, rejeitadas por serem destruidoras da piedade, começou a verdadeira epopeia de Econe, cujo espírito fora, por várias vezes, expresso por seu fundador. Devemos ter por objetivo hoje recolocar o santo sacrifício da missa no lugar que lhe convém, que lhe é devido e que sempre ocupou na história da Igreja e na doutrina da Igreja. Persuadido, desde os primeiros instantes, de que a missa está no coração da Igreja, Monsenhor Lefebvre nunca deixou de viver dessas grandes realidades, e de incutir isso nos que, por meio de sua obra, vinham se consagrar à Igreja. Quer seja para seus caros seminaristas, quer seja para as almas consagradas, ele multiplicou as pregações, os retiros, as conferências espirituais, comunicando sempre esse amor pelo santo sacrifício da missa. Os registros dessas atividades, de uma riqueza insuspeita, estão na origem desta coletânea. Neste ano eucarístico, que coincide com o do centenário de nascimento de Monsenhor Lefebvre, os seminaristas de Flavigny e de Econe se propuseram a meditar sobre todo esse ensinamento de seu fundador. De modo espontâneo,
Essas páginas se dividem em duas partes bem distintas. Elas nos conduzem, primeiramente, a termos o mesmo olhar que Monsenhor Lefebvre tinha sobre o santo sacrifício da missa. Muito mais que uma simples exposição doutrinal, essas linhas são um verdadeiro convite à oração, seguindo passo a passo as diferentes orações do ordinário da missa no rito codificado de São Pio V. Só depois, na segunda parte, serão expostas as graves objeções que Monsenhor Lefebvre formulava em relação ao novo rito e à teologia que o sustém. Esses textos, às vezes com uma maior firmeza, não pretendem, de modo algum, delatar um espírito de contradição. Eles são o fruto de uma reação vital face a um veneno julgado mortal às almas. Eles são também impregnados desse amor pelo sacrifício da cruz e pela missa que o perpetua. Mais do que um ensinamento, é uma alma que progressivamente se revela ao longo dessas páginas, a alma daquele que chegou a ser taxado de o bispo rebelde, mas que aparece aqui em sua verdadeira dimensão. Homem de Deus, ele viveu intimamente os maiores mistérios de nossa religião. Homem de princípios, recusou-se a relativizar a fé católica, precisamente porque a fé, que revela o amor de Deus por nós, é o fundamento indispensável da caridade. Pastor das almas, enfim, teve a sublime intuição de fazer o que a Igreja mais necessitava, recolocar em seu centro o santo sacrifício da missa e, daí, fazê-lo irradiar sobre toda a vida do mundo, através do zelo de santos sacerdotes. Que estas páginas, que conservam voluntariamente a linguagem falada, em razão de repetições inevitáveis, certas frases de Monsenhor Lefebvre foram ligeiramente modificadas. Das pregações e conferências, permitam a redescoberta desse tesouro que é o santo sacrifício da missa. Tesouro, infelizmente, escondido por muitos neste período de crise litúrgica. Na hora em que cardeais não hesitarem mais em colocar em evidência os limites da reforma litúrgica operada por Paulo VI, na hora em que numerosos padres, muitas vezes jovens, manifestarem mais e mais interesse pelo missal de São Pio V, essa coletânea tomará um relevo todo especial. Ela não servirá somente para contar a história passada, as escolhas profundas dessa grande figura do século XX que foi Monsenhor Lefebvre, porque essas linhas revestem quase de um caráter profético. Elas marcam o que se tornará, esperamos, o caminho de uma verdadeira reforma da Igreja, começando pela restauração da Santa Missa. Festa de São Pio X, 3 de setembro de 2005. Bernard Felay, Superior-Geral da Fraternidade São Pio X. Advertência. Tendo feito da missa a alma da vida espiritual, Monsenhor Lefebvre muitas vezes falou e escreveu sobre ela. Para melhor contemplar esse grande mistério, recolhemos numerosos trechos de suas conferências, sermões e escritos que, reunidos e classificados, formam um comentário riquíssimo sobre a liturgia da missa, seja sobre os próprios textos, os gestos do sacerdote, Sinal da cruz, inclinação, genuflexão, bênção, incensação, seja sobre os objetos de culto, altar, pedra d'ara, relíquias, crucifixo. Após cada uma das orações do ordinário da missa estarão os trechos selecionados. Visto que Monsenhor Lefebvre não comentou explicitamente todas as orações, as passagens escolhidas mais ou menos se referem a elas. O número e a extensão das citações variam segundo a importância das orações ou o interesse que lhes dava Monsenhor Lefebvre. Isso porque a mesma ideia se encontra em várias citações. Não se trata, pois, de um comentário exaustivo que esgotaria o conteúdo de cada uma das orações.
Os textos que Monsenhor Lefebvre citou em latim foram colocados em francês. Aqui, em português. No texto e, em nota de rodapé, na língua original. Uma pequena introdução faz o vínculo entre a oração comentada e as citações. Ela pretende orientar a reflexão e facilitar a leitura. Quando vários textos analisam uma mesma oração e são relativamente longos, precede-os um título. No centro da missa. Visto que o sacrifício de Nosso Senhor está no centro da Igreja, no centro de nossa salvação, no centro de nossas almas, tudo que diz respeito ao santo sacrifício da missa nos toca profunda e pessoalmente. Devemos participar desse sacrifício para a salvação de nossas almas. Devemos receber o sangue de Jesus pelo batismo, e por todos os sacramentos, em especial pelo sacramento da Eucaristia, para salvar nossas almas. Nada nos dispõe tão bem a receber o sacramento da Eucaristia quanto meditar sobre o santo sacrifício da missa. É uma fonte de encorajamento, sugestões e pensamentos que nos colocar em disposição de caridade em relação a Deus e ao próximo. O sacrifício de Nosso Senhor foi precisamente o maior ato de caridade que jamais houve na história da humanidade. Não há maior amor do que dar a própria vida pelos seus amigos. São João, 15,13. O objetivo de Nosso Senhor Jesus Cristo foi de oferecer-se na cruz. Ele não veio para outra coisa. E a missa é a continuação da cruz. O objetivo de Nosso Senhor é, pois, continuar sua cruz por meio do santo sacrifício da missa até o fim dos tempos. Parece que muitas almas se esqueceram disso. Elas estão buscando a fonte das graças em pequenas práticas, na recitação de certas orações pessoais, em pequenas devoções a um santo, a outro. É bom ter devoções, mas sem se esquecer da devoção essencial, a devoção capital e fundamental da Igreja e de todos os santos, a que Nosso Senhor nos trouxe. Não há nada que substitua o sacrifício da cruz. Nenhuma devoção, mesmo a Santíssima Virgem, pode substituir o santo sacrifício da missa. E é justamente a Santíssima Virgem quem nos impele para a cruz. Ela está sempre presente nela. Monsenhor Lefebvre dissemina na missa todo um programa de vida tanto para os padres quanto para os fiéis. O que é a missa? O que ela representa? A missa é um catecismo vivo. O que o catecismo nos ensina? O credo, os mandamentos de Deus, os sacramentos, as virtudes cristãs, a oração do Pater Noster, tudo o que é realizado, ponto por ponto, e de uma maneira admirável, durante cada missa. Com efeito, a primeira parte da missa é a parte do ensinamento. Ela expõe as diferentes verdades do credo. Ela nos conduz lentamente, mas de forma segura, à nossa profissão de fé. Esse credo é o canto do amor de Deus por nós. A segunda parte da missa é a realização desse amor. Conforme disse Nosso Senhor, toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos: amar a Deus e ao próximo. Ora, tudo o que se dá após o ofertório e a consagração até o Pater Noster é a realização do amor de Deus por nós, e do amor de Nosso Senhor Jesus Cristo pelo Pai. Por conseguinte, os dois mandamentos essenciais, que resumem o Decálogo, são realizados nessa parte da missa. Com efeito, pode ter havido, aqui na terra, um ato de amor a Deus maior do que o ato que Nosso Senhor Jesus Cristo realizou sobre o Calvário.
Jesus Cristo, morrendo na cruz, manifestou seu amor infinito pelo Pai. E isso se realiza de novo nos altares. Por outro lado, o segundo mandamento, que consiste em amar nosso próximo como a nós mesmos, é também completamente realizado no santo sacrifício da missa. É o próprio nosso Senhor Jesus Cristo quem nos diz: pode haver um ato de amor maior do que dar sua vida por aquele que se ama. Ora, Ele deu sua vida por aqueles que ama, isto é, por nós, e isso se realiza também no santo sacrifício da missa. A morte de nosso Senhor Jesus Cristo é o maior ato de caridade que Ele podia fazer, para redimir os homens, seus irmãos. Ele deu todo o seu sangue, assim como sua alma, sua vida por aqueles que Ele amava. E o próprio sangue divino nos purifica e nos santifica durante a missa. Assim, o Decálogo está vivo. Ele não está somente inscrito nas páginas de nosso catecismo, em letras mortas, mas está vivo, cada dia, cada vez que o santo sacrifício da missa é oferecido. O Decálogo torna-se efetivo pelo próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Que exemplo para nós! E é por isso que desejamos participar da vida de nosso Senhor Jesus Cristo, a fim de ter em nós também esse desejo, e essa necessidade, de certa maneira, de amar a Deus e o nosso próximo. O sacrifício da missa é todo um programa. É verdadeiramente uma joia. Há 3 partes na missa. A primeira parte é um ensinamento, depois ocorre a consagração, em que nosso Senhor vem sobre o altar e, enfim, a comunhão. O sacerdote nela encontra tudo o que deve fazer. Essas 3 partes exprimem o ministério do sacerdote em seus 3 poderes: o potestas docendi, o poder de ensinar, o potestas sanctificandi, o de santificar, e o potestas regendi, o de dirigir os fiéis. A primeira parte da missa corresponde ao poder de ensinar dado ao sacerdote. A segunda, ao de santificação. O sacerdote santifica os fiéis por sua oração. A terceira, ao poder de dirigir as almas. Com efeito, pelo próprio fato de dar o corpo, o sangue, a alma e a divindade de nosso Senhor aos fiéis, o sacerdote comunica-lhes o mandamento da caridade. É verdadeiramente o ato de caridade que permite aos fiéis bem se orientar na vida cristã, transmitindo-lhes a lei viva que é nosso Senhor. O sacerdote exerce seu poder de direção. Em relação aos fiéis, as diferentes partes da missa correspondem à fé, à esperança e à caridade. A fé no ensinamento, a esperança na cruz. A transubstanciação significa a cruz de Jesus, que é para nós esperança. O crux, a ave, spes única, e salve, ó cruz, nossa esperança. Depois a caridade, que é a comunhão, que é esta união no amor com nosso Senhor. Nosso Senhor não podia nos dar uma maior prova de seu amor do que se dar em alimento a nossas almas.